Dá pra imaginar a nossa vida sem as coisas corriqueiras? Como, por exemplo, o celular. O celular foi criado há pouco tempo atrás. O celular é como um telefone sem fio, mas que funciona longe da base. Por falar em telefone, você sabe como ele foi feito? O dispositivo foi inventado por volta de 1860 por Antônio Meucci, que o chamou eletrofonecado. Há muita controvérsia sobre a invenção do telefone, sendo essa geralmente atribuída a Alexander Graham Bell. A primeira demonstração pública registrada da invenção de Meucci teve lugar em 1860 e teve sua descrição publicada em um jornal de língua italiana em Nova York. No Brasil, os primeiros telefones foram instalados no Rio de Janeiro. Em 1883, a cidade contava com 5 centrais telefônicas, cada uma com capacidade para 1000 linhas. Os primeiros telefones eram conectados a uma central manual, operada por uma telefonista. O usuário tinha que girar uma manivela para gerar a corrente de toque e chamar a telefonista, que atendia e, através da solicitação do usuário, comutava os pontos manualmente através das pegas. Com o surgimento das centrais automáticas, os telefones passaram a ser providos de disco para envio de sinalização. Essa tecnologia prevaleceu até o final da década de 60, quando começaram a surgir os telefones com teclado eletrônico. Os telefones com teclado facilitam a discagem. Atualmente vem crescendo o uso da telefonia pela internet, usando VoIP e voz sobre Relay. Há muitos programas que usam essa tecnologia, entre os quais se podem destacar o Skype, que tem sido muito bem sucedido com a missão de usar a internet como meio de transmissão de voz. Como a disseminação da telefonia pela internet, começaram a ser fabricadas os ATAs, adaptadores para telefones analógicos, dispositivos que permitem a conexão de um telefone convencional à internet. Os celulares atualmente têm internet Wi-Fi. E dizer internet nos lembra computador. O computador que conhecemos não foi criado há muito tempo atrás. O computador pode ser comparado a uma máquina de escrever. Existiam também máquinas de escrever que eram elétricas, que eram mais fáceis de digitar. Elas lembravam os teclados dos computadores atuais. Por falar em computador, você sabe como ele foi feito? Em 1642, o físico, matemático e filósofo francês Blaise Pascal criou uma máquina com 6 rodas dentadas, cada uma contendo algarismos de 0 a 9, que permitiam somar até 3 parcelas de cada vez. O alemão Gottlieb Leibniz criou a primeira calculadora, que, além de somar, também subtraía, multiplicava, dividia e encontrava até a raiz quadrada. Joseph Marie Jacquard, que trabalhava na área têxtil, tentou por 20 anos descobrir uma maneira de agilizar e facilitar o seu trabalho na teclagem. Em 1801, construiu um tear automático que funcionava com a leitura de cartões perfurados. A partir dos cartões perfurados, o inglês Charles Babbage, em 1834, criou o aparelho analítico, que é a primeira base de funcionamento do computador, ou seja, entrada, processamento e saída. Em 1887, a invenção de Hollerith facilitou trabalhos táticos sobre mortalidade, facilitando a tabulação das informações obtidas no recenseamento nos Estados Unidos. Apesar das grandes descobertas feitas até o início do século XX, ainda não havia o que poderíamos chamar de computador. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que a evolução tecnológica foi determinante. Durante a Segunda Guerra, a espionagem alemã usava uma máquina chamada de Enigma, que emitia códigos que mudavam constantemente a cada mensagem enviada, dificultando que fossem decifrados pelos países inimigos. Um cientista chamado Alan Turing, que havia feito estudos na área de computação de dados, foi chamado para resolver os enigmas da tecnologia da guerra. A máquina criada por Turing funcionava como um cérebro humano, decifrando os códigos e tornando possível a intervenção militar. Em 1942, Thomas Flowers, utilizando-se dos mesmos princípios de Turing, criou a Colossus, máquina capaz de decifrar qualquer questão de criptografia. Em 1946, 2 cientistas da Universidade de Pensilvânia, Dr. Malt e Dr. X, colocaram em funcionamento o ENIAC.
integrador computador numérico eletrônico, que levou a fama de ser o primeiro computador. Era uma máquina de 4 toneladas, 30 metros de comprimento, 3 metros de altura e usava 17.480 válvulas de rádio e ocupava uma área de 180 metros quadrados, capaz de efetuar 5.000 somas por segundo e que custou aproximadamente $500 mil, hoje o equivalente a 20 milhões de dólares. Em 1948, Claude Shannon descrevia pela primeira vez o termo byte, como sendo uma unidade de informação. O sistema binário é representado pelos algarismos 0 e 1, sendo que o 0 indica baixa voltagem e o 1 alta voltagem. Cada sequência de 8 números, entre 0 e 1, é interpretada pelo computador como letras, símbolos, números e etc. Até que criaram o computador portátil, o notebook, que vai ficando cada vez mais moderno e mais prático para se carregar. Como é o seu nome inteiro? Joaquim Amâncio da Silva. Como era o trabalho no banco sem os computadores? Cada cliente tinha uma ficha. Essa ficha continha um cartão de assinatura e um slip onde eram anotados todos os créditos e débitos referentes ao cliente. E à noite eram processados nos núcleos. No dia seguinte vinha num novo slip com o novo saldo do cliente. E como ficou o trabalho com os computadores? Essa parte de lançamento nos slips dos clientes foram eliminadas pela digitação nos terminais de caixa, eliminando toda essa papelada diariamente. Muito obrigada por estar aqui hoje e esclarecer essas mudanças que o tempo trouxe. Eu que agradeço. E com isso, nós podemos ver o que mudou.